Boa noite, igreja. Eu os cumprimento com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero, nessa noite, trazer uma palavra para essa noite de quinta-feira, a última quinta-feira do ano. E o texto que Deus colocou no meu coração está na primeira carta do apóstolo João, 1 João, capítulo 1, versículos de 5 a 7. Diz assim a palavra do Senhor: Esta é a mensagem que dele, de Jesus, ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele, em Deus, não há treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em treva, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele, Deus o Pai, na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Vou falar um pouco nessa noite do dever ou do princípio que a Bíblia nos dá de termos comunhão uns com os outros. Quando você estuda a história da igreja, um pouco sobre esse personagem, o apóstolo João, ele é conhecido como o apóstolo do amor. E a primeira carta de João, ela tem como base o amor. E João está dizendo aqui no versículo de número 5, parte A, João está dizendo que eles haviam ouvido do Senhor Jesus esse ensinamento. A parte A diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos. Então, João está passando para a sua comunidade aquilo que ele e os demais apóstolos haviam ouvido. E qual que é a mensagem que o apóstolo João havia ouvido do Senhor Jesus? Primeiro, que Deus, o Pai, é a própria luz. E com o Pai não existe treva alguma. Eu fui ver esse significado de treva e luz na Bíblia NVI, e lá diz assim: a treva é caracterizada pelo erro e a iniquidade, e a luz é caracterizada pela santidade e pela verdade. Então, Deus, o Pai, é a própria luz, porque o Pai é santidade e verdade o tempo todo. Segunda coisa que João e os demais apóstolos haviam ouvido do Senhor Jesus, aí no verso 6, é que não há a mínima possibilidade de nós termos comunhão com Deus se nós andarmos em treva, ou seja, no erro e na iniquidade. Quem diz que tem comunhão com Deus e anda na treva, está mentindo e não pratica a verdade. É isso que o versículo 6 está dizendo para nós nessa noite, em nome de Jesus. Terceiro ensinamento que o apóstolo João e os demais apóstolos haviam ouvido do Senhor Jesus é o verso 7, somente a parte A, que diz assim: mas se andarmos na luz, como ele, o Pai, está na luz, ou seja, se andarmos em santidade e em verdade, como o Pai está, é necessário que nós tenhamos comunhão uns com os outros. Então, eu só ando com o Pai, na verdade, na santidade, quando eu tenho comunhão com o meu irmão. Então, quando eu não tenho comunhão com algum irmão em Cristo Jesus, seja ele da minha igreja, de outra igreja, não me importa, eu também não posso dizer que eu ando em comunhão com Deus. É isso que o versículo 7, parte A, está dizendo. Então é simples. Quando eu tenho comunhão com Deus, eu preciso ter comunhão com os meus irmãos. Se eu quebro a comunhão com o meu irmão, automaticamente eu quebrei com Deus. Se eu quebro a minha comunhão com Deus, automaticamente eu quebrei a comunhão com o meu irmão. As duas coisas andam juntas. Elas precisam estar paralelas entre si para a glória do nome de Jesus. E a palavra comunhão no grego é koinonia, que significa participação de, companheirismo, compartilhar,
parceria. Então, esse companheirismo, essa parceria, essa participação com Deus no reino de Deus precisa refletir na terra, na minha comunhão com os meus irmãos. Não há como ter comunhão com o Pai se eu não tenho comunhão com o irmão. Não tem como, a Bíblia não nos dá outra alternativa. E uma quarta ensino que o apóstolo João ouviu do Senhor Jesus, ele e os demais apóstolos, é esse mesmo versículo 7, a parte B, que diz assim: o sangue do seu Filho Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, veja bem a importância de nós termos comunhão com o nosso irmão. A purificação dos nossos pecados necessita da comunhão que nós temos com o irmão. Então, na minha exegese, na minha hermenêutica, o que eu compreendo desse texto? Se eu não tenho comunhão com o meu irmão, eu automaticamente não tenho comunhão com o Pai. E a purificação dos meus pecados não é possível. É muito interessante isso. Para que eu tenha os meus pecados purificados, as minhas iniquidades apagadas diante de Deus, eu preciso ter comunhão com o meu irmão. Isso é muito sério, igreja. O perdão dos meus pecados depende da comunhão que eu tenho com o meu irmão. Isso é dentro da igreja, isso é fora da igreja, isso não é só o irmão que congrega com você na denominação tal. De qualquer igreja, qualquer irmão em Cristo, eu preciso ter essa comunhão para que eu tenha então os meus pecados apagados. Comunhão com o Pai, comunhão com o irmão, e o que eu recebo disso? A purificação dos meus pecados. Eu não tenho comunhão com o meu irmão, eu estou em treva. Quando eu não tenho comunhão com o Pai, eu estou em treva. Quando eu não tenho comunhão com o meu irmão e com o Pai, os meus pecados não são apagados. Então, é um texto muito forte, é um texto muito profundo para nós. De repente você pode dizer: ah, pastor, mas com tal irmão eu não quero nem conversa. A Bíblia está dizendo que você está em treva, sem comunhão com o Pai. Ah, fulano de outra igreja eu nem cumprimento. Eu não vou com a cara de Beltrano. Você está em treva, sem comunhão com o Pai e com os seus pecados retidos no reino espiritual, no reino físico, sem perdão. Porque eu dependo da comunhão dos meus irmãos para que o meu pecado seja purificado. Jesus, no Evangelho de João, o nosso Senhor Jesus, ele disse assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos ameis, que vós também amei-vos uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se verdadeiramente amardes uns aos outros. Que essa palavra possa trazer um tempo de reflexão para nós, da importância que é de nós andarmos na luz e não em treva, da importância que é de nós termos comunhão com o nosso irmão, em nome de Jesus. Domingo que vem, nós começamos a nossa campanha dos 12 dias, né? O ano de recomeçar, e eu então espero todos vocês aqui na igreja para que a gente possa fazer essa campanha, e eu creio que 2021 vai ser um ano melhor, para a glória do nome de Jesus. Deus os abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Amém.